A nossa aula de hoje foi preparada aí com o intuito de apresentar aqui para vocês um exemplo que envolve o cálculo de parafusos de fixação, tá? Então, este exemplo é um exemplo que envolve a carga estática, um parafuso sujeito à carga estática, tá? E eu apresento para vocês, então, aqui todas as sequências que devem ser feitas para fazer esse cálculo, tá? Muitas vezes, né, nós vamos seguir o método proposto lá pelo Norton, tá? E esse método proposto pelo Norton, ele apresenta, então, o parafuso carregado com força axial e aperto, né? O aperto adiciona mais um pouquinho de força axial, mais um pouquinho na força de serviço, né? Ele adiciona mais um pouquinho de força na força de serviço. E aí, então, o parafuso, praticamente, ele fica solicitado somente a carga de tração. Este método, ele permite também ser trabalhado com com estruturas que têm carga cisalhante, né? Porque daí a gente acaba aplicando uma pré-carga grande no fuso, de tal forma que a força entre as peças que estão sendo unidas gere uma força de atrito entre as duas chapas, né, entre os dois materiais, tá? E essa força de atrito acaba absorvendo o esforço cisalhante que seria transmitido para o parafuso. Então, esse método de Norton, a ideia dele é esse, tá? Mas, se vocês abrirem outros livros de elementos de máquinas, tá? De projeto de parafusos, pode ser que vocês encontrem métodos que são aplicados somente a parafusos cisalhados. Então, a gente segue aquele método lá. Mas, geralmente, esse método aqui, ele é aplicado para todos os tipos, para a maior parte dos carregamentos em parafusos, tá? E é claro que se nós vamos projetar parafusos específicos, por exemplo, se formos fazer um projeto de uma ligação parafusada para uma estrutura metálica, esse método aqui, ele dá uma base de conhecimento, mas aí nós temos que abrir a norma que fala sobre o dimensionamento de parafusos para estruturas metálicas e seguir o conteúdo da norma, tá? Então, eu não posso usar esse método aqui se eu vou fazer o projeto para a estrutura metálica. Eu tenho que abrir a norma e ver lá na norma como é feito o cálculo para o parafuso de estrutura metálica. Para ter o respaldo, né? Se der alguma zebra em algum momento, um vento excessivo que rompeu o parafuso, para justificar que nós fizemos o cálculo certo, tem que seguir a norma, tá? Então, depende do caso, a gente tem que seguir normas específicas para fazer este projeto, tá? Então, neste exercício, tá, envolve, então, o cálculo do coeficiente de segurança de um parafuso. Na verdade, é o coeficiente de segurança da junta. O coeficiente de segurança da junta envolve o coeficiente de segurança do parafuso e também contra a separação da junta, que é o que nós não queremos que aconteça, tá? Então, eu vou ler o problema e, à medida que eu vou lendo, eu vou adicionando aqui as informações no desenho para ficar mais elucidativo, tá? Então, assim, ó, determine o diâmetro de um parafuso mais apropriado para uma junta especificada abaixo. Então, essas informações estão colocadas aqui, ó, em azul, são as especificações que são dadas a ela, tá? Calcule o coeficiente de segurança contra o escoamento, né? Na verdade, escoamento e o coeficiente de segurança contra a separação das partes, tá? Então, qual é esse coeficiente de segurança, né, contra a separação e contra o escoamento? Como não foi dado informação adicional, a gente imagina, então, que esse problema seja para um problema estático. A carga de serviço é estática, tá? Então, assim, ele pede para calcular o coeficiente de segurança. Calcule o coeficiente de segurança, mas também determine o diâmetro do parafuso mais adequado. Então, assim, ó, este tipo de projeto de parafusos, a melhor forma de fazer o projeto é eu avalio um diâmetro de parafuso, por exemplo, aqui, ó,
eu vou usar um parafuso com diâmetro de 25 milímetros, tá? O D do parafuso é 25 milímetros, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, mentira. O D aqui, ó, esse D aqui é 25 milímetros e o comprimento da junta, o L, é 50 milímetros. Somando as duas peças, o comprimento L1 e L2 das duas peças, nós temos 50 milímetros. Tá? As peças unidas são ambas de aço. Tanto a peça 1 como a peça 2, as duas são de aço. No caso, os efeitos dessa flange devem ser ignorados e uma pré-carga de 90% da carga de prova deve ser aplicada. Pré-carga de 90%. Então, eu vou aplicar uma pré-carga grande no sistema, associado com a carga de prova, onde a carga de prova é uma tensão que a norma especifica. Essa tensão de prova, ela é aproximadamente a 0,9 da tensão de escoamento. Mas cada norma, ela especifica esse valor de acordo com a bitola do parafuso. Tá? Mas ela é aproximadamente 0,9 do SUT. A carga axial aplicada sobre o parafuso, então, o parafuso vai ser submetido a uma carga de serviço de 9.000 newton, ação e reação, então, vai ter ação e reação, força P, tá? E o material, então, o parafuso é de aço, e os materiais que estão sendo unidos, eles são de aço e possuem um modo de rigidez de 210 gigapascal. Tá? Os materiais aço-aço, o 1 e o 2, são aço e possuem essa característica aqui. Tá? Então, o processo de projeto de um parafuso, ele vai seguir esse roteiro que eu vou passar para vocês agora. Tá? Então, a gente tem que determinar um parafuso e calcular o coeficiente de segurança, certo? Esse cálculo do coeficiente de segurança é apropriado para a minha máquina? Sim ou não? Qual que deve ser esse coeficiente de segurança? A gente vai calcular no final. Então, vamos seguir mais ou menos esse roteiro que está colocado aqui, tá? Então, assim, para fazer esse projeto, pessoal, a gente vai inicialmente escolher um parafuso, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um exercício que está resolvido no Norton, no sistema inglês. Tá? E, por exemplo, foi escolhido inicialmente que o parafuso que eu vou utilizar é um só parafuso M10 por 1,5. 10 é o diâmetro nominal do parafuso e 1,5, então, é o passo do parafuso. Na realidade, o passo está muito associado com a norma, com o tamanho do parafuso. E vamos escolher um parafuso da classe 9.8. Então, 9 × 8, 64, mais ou menos nos dá a tensão. 9 × 8 nos dá a tensão de escoamento e 9 vezes 10 nos dá a tensão de resistência do parafuso. Então, nós conseguimos já obter a tensão de escoamento, 9 vezes 8 nos dá a tensão de escoamento, e a tensão de ruptura do parafuso vai ser o primeiro número vezes 10, tá? Me dá o SUT do material, e tudo isso aí que se eu multiplicar ainda por 10 e por 10, me dá tudo isso em megapascal, tá? Megapascal. Então, temos aqui como a classe do parafuso e podemos, então, tirar as informações do parafuso. Tá? Então, esse parafuso que eu escolhi inicialmente, eu vou verificar para as condições que foram determinadas aqui, qual é o coeficiente de segurança desse parafuso quando ele estiver submetido à carga de serviço, aos 9.000 newton. Tá? Então, quando eu tiver esses 9.000 newton, mais a força de pré-carga, tá? Qual é o
coeficiente de segurança que ele tem. Por incrível que pareça, essa sempre é a melhor forma de fazer o projeto parafuso. Na verdade, o projeto se transforma numa análise, né? Nós temos o tamanho do parafuso e vamos analisar ele e ver se o coeficiente de segurança dele é adequado, tá? Das tabelas de parafuso M10 por 1,5, nós tiramos, então, as dimensões do parafuso. O D1, o D2, o D, o L da rosca e o L do parafuso. Então, todas essas informações aqui tiramos, então, das tabelas de parafusos, tá? Isso aqui, então, vem, tudo isso é tabelado, tá? Tabelado. Então, eu conheço essas informações a partir então, do parafuso M10, tá? Por 1,5. E se nós formos na tabelinha de parafusos da ABNT, né, da ISO, então, nós tiramos também lá pela tabela de parafusos, classe 8.9.8, tiramos já da tabela, esses valores aqui são sempre aproximados, tá? Tiramos, então, qual é a tensão de prova, qual é a tensão de escoamento e qual que é o módulo de elasticidade longitudinal do parafuso, que é um aço também. Tiramos, então, tudo isso a partir de tabela. Isso aqui sai da classe 8.8, essas informações, e essas informações aqui de dimensões saem, então, da bitola do parafuso. Dessas informações aqui, sai, então, esse conjunto de informações aqui. Então, vejam, nós temos um parafuso com tamanho 8,106, eu vou anotar aqui no meu lado aqui para poder não esquecer, 9,026, com diâmetro 10. Será que ele é adequado ou não? O L da rosca é 25 milímetros e o comprimento total do parafuso 60 milímetros. Todas essas informações, né, devem vir junto lá com a nota fiscal de compra desse parafuso. Vamos então para o cálculo. Então, a primeira decisão eu já fiz. Escolher o parafuso inicialmente, tá? M10. Será que ele vai dar certo? Ou será que eu preciso de um M12? Né? Ou talvez o M8 dê certo? Né? Então, vamos fazer o cálculo agora para verificar isso. Primeiro cálculo, então, que a gente vai fazer no parafuso é a partir do percentual de carga de prova, pessoal, calcular a força de pré-carga. No nosso caso, foi dado que a pré-carga é de 90%. Né? Essa pré-carga aqui que nós vamos utilizar no parafuso inicialmente é de 90%. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Para calcular essa força de pré-carga, que é o FI, eu vou pegar os 90%, ou seja, 0,90, então, e vou multiplicar pela carga de prova do parafuso e pela área resistente à tração do parafuso. A carga de prova é 650 megapascal. Então, eu vou multiplicar aqui por 650 vezes 10 na 6 newton por metro quadrado, e ainda vou multiplicar pela área do parafuso, porque daí eu sei qual que é a carga de pré-carga que eu posso aplicar nele, né, de acordo com o percentual de pré-carga, certo? Qual que é a força de pré-carga que eu posso aplicar nele. A gente sabe que essa área submetida à tensão, essa área AT, ela é tomada como a média entre o diâmetro de flancos e o diâmetro de raiz da rosca. Então, é como se a gente pegasse um diâmetro médio entre esses dois, e esse diâmetro médio é aquele que melhor representa a tensão desenvolvida no parafuso. Então, nós vamos pegar aqui, ó, e vamos levando em consideração o diâmetro nominal do parafuso e o diâmetro de raiz da rosca, tá? Essa equação aqui, então, D2 mais D1 faz cálculo um diâmetro médio, né? Sobre D2 é um diâmetro médio, elevado ao quadrado vezes π sobre 4, eu tenho a área resistente, então, à tração. Ou a área submetida à tensão. E essa área AT, então, levando em consideração que as dimensões estão em milímetro, D2 é 9,026 e o D1 é 806, que é tabelado. Nós temos, então, que a área resistente à tração, ela vale 57
629 milímetro quadrado, ou em metro quadrado, é esse valor aqui, ó. E aí, se nós fizermos, então, este cálculo, levarmos este valor aqui para essa expressão aqui de cima, 0,001, 2, 3, 4, 57,629 metro quadrado. Se nós fizermos essa multiplicação, nós temos, então, a força de aperto da ligação, a força de pré-carga em unidade de Newton. Certo? Às vezes é mais fácil fazer o cálculo com milímetro quadrado, né? Eu gosto muito de fazer em milímetro quadrado, mas como a gente está usando o sistema internacional, a gente acaba fazendo aqui em Newton por metro. Para fazer o cálculo fica mais fácil fazer assim, ó. Força de pré-carga igual 0,9. 650 megapascal é a mesma coisa do que 650 Newton por milímetro quadrado, né? E vezes a área em milímetro, 57,629 milímetros quadrados, que é a área AT. Eu prefiro sempre fazer esse cálculo aqui, isso corta o milímetro com milímetro, fica a mesma coisa, né? Vai dar o mesmo resultado. Mas como a gente está trabalhando no sistema internacional, então, é o metro e o Newton, né? A gente acaba fazendo os cálculos por aqui, então. Quando vocês vão fazer um laudo, um memorial de cálculo, assim por diante, você tem que fazer no sistema internacional, para dizer, ó, eu estou seguindo nesses cálculos as orientações do sistema internacional de medidas, lá, e assim por diante. Então, por isso que é feito assim. Mas eu, particularmente, se fosse fazer na prova, alguma coisa assim, eu faria com essas unidades aqui, ó. É mais fácil de calcular com tudo isso aqui, do que ter essa quantidade de zeros aí presentes aí. Enfim, fazendo, então, esse cálculo, tá? A gente chega, então, que a força de pré-carga que eu posso dar no parafuso é de 33.713 newton, pessoal. Olha só. Né? Eu estou com uma carga de serviço de 9.000 newton, mas eu estou aplicando pré-carga de 33.000 newton de pré-carga. Entenderam? Então, por que a maior parte das forças cisalhantes são eliminadas pela pré-carga? Porque geralmente a pré-carga é grande, né? Então, ó, 33.000 newtons de pré-carga. Tá? Então, eu vou usar 9.000 newtons e vou pré-carregar o parafuso com 30.000 newtons. A chave, né, o torquímetro, tem que me garantir um torque de 33.000 newton. O torque, né, que nós vamos calcular no final, tem que garantir 33.000 newton de pré-carga. Isso, então, foi a recomendação inicial do problema, né? É a recomendação do problema. A recomendação do problema, ela dá 90% de pré-carga, certo? Mas pode ser que, de repente, eu possa usar outra condição, tá? Nós vamos fazer tudo para ver qual que é a melhor condição ainda desse problema. Então, para essa pré-carga de 90%, veja o que acontece. Agora, eu preciso, na sequência, determinar os fatores de junta, né? A constante elástica do parafuso e a constante elástica da junta. Então, nós precisamos determinar o K do parafuso e também o K do material. Eu preciso determinar isso aqui, ó, a constante elástica do parafuso e também a constante elástica dos materiais. A gente sabe que o material 1 e o material 2 são dois materiais que estão em série, né? Então, a constante elástica do material é a constante elástica da série, né, dos dois materiais. As molas estão ligadas em série. E o parafuso, ele possui uma haste e possui uma rosca. Tá? O T aqui é de thread, rosca, né, do inglês. O LT aqui, ó. LT, thread, rosca. Tá? Então, ele tem uma haste e uma rosca. Vejam que a haste tem esse comprimento, até aqui, então, ó, até aqui vem o comprimento da haste, e aqui para baixo, ó,
vem o comprimento da rosca, o L do thread, então, da rosca. Tá? E aí, então, pessoal, no parafuso, ele também é uma associação de dois cilindros, né, ligados em série. Então, aqui eu vou ter uma associação de constantes elásticas em série também, né, que é o K da haste e o K da rosca. E aí, então, eu tenho que calcular esses Ks aí. E cada K está associado com o seu comprimento. O comprimento é um elemento importante para calcular a constante elástica de um cilindro sujeito à tração. Então, eu preciso determinar inicialmente este L da haste, que foi dado no problema, mas principalmente o L da rosca. Ó. Qual que é o comprimento da rosca que está submetido a esforço de tração? Então, preciso do LT. E aí, como é que nós vamos fazer esse cálculo? Tá? Então, esse cálculo depende, então, da análise das dimensões. Veja o que foi dado no problema. O parafuso que nós estamos usando, ele possui um comprimento de haste de 35 milímetros. Geralmente, isso é padronizado. Ele tem um comprimento total de 60 milímetros. Esse que eu estou comprando tem 60 milímetros. Tá? E tem um comprimento de rosca, tudo aqui o desenho aqui é um desenho esquemático, ele tem um comprimento de rosca de 25 milímetros. Ó. Na verdade, ele é L de rosca, que ele tem aqui, é 25 milímetros. Tá? Então, na verdade, se eu pegar os 60 milímetros, comprimento total do parafuso, menos o L de rosca, eu tenho os 35 milímetros da haste. Eu tenho esse valor aqui. Bom, agora eu preciso saber o comprimento das peças. As peças que eu vou ligar, o L total delas, somando L1 mais L2, é de 50 milímetros. Preciso saber, né, qual é o L da rosca, o LT. Ó. Eu preciso saber essa informação aqui para calcular a constante elástica do parafuso. Então, ó, se nós pegarmos esse L total da junta e diminuirmos o L da haste, ó, isso aqui corresponde ao L da haste. L da haste. Tá? 50 milímetros menos 35, nós tiramos, então, o LT, que tem que ser de 15 milímetros. O LT, então, é 15 milímetros. Então, ó, o nosso parafuso tem este comprimento aqui, 35, que é a haste, e aqui ele tem, então, 15 milímetros sujeitos, então, à força de tração. E aí eu preciso, então, a partir dessas duas dimensões, e da dimensão da haste e da rosca, calcular agora a constante elástica dele. Que é o que vem pela frente agora, então. Então, agora, nós calculamos já todas as dimensões, e agora, então, nós podemos partir, então, para o cálculo das constantes elásticas do parafuso e também dos materiais. Então, primeiro vem o do parafuso. A constante elástica do parafuso é uma associação em série, então, 1 sobre Kp, eu quero calcular isso aqui, ó, constante elástica do parafuso. Ela é uma associação, então, entre dois comprimentos. O comprimento da rosca, o LT, L-thread, rosca, e o comprimento da haste. Então, é uma pecinha que tem duas dimensões e dois comprimentos diferentes ligadas em série. Então, essa é a forma de molas em série. Molas em série. Ok? Então, o que eu preciso ainda? Eu tenho já o L da haste, tenho a L da haste, não tenho ainda. Tá? A haste, ela tem a dimensão nominal do parafuso, 10 milímetros. Então, a área da haste é π sobre 4 vezes d ao quadrado. Se eu usar, então, o diâmetro 10 milímetros, eu vou ter uma área da haste de 78 milímetros. Em metro, então, me dá isso aqui.
O AT, que é a área, vou voltar para trás, o AT, que é essa área vezes T de atração, eu já tenho ela, calculamos. A rosca, então, para nós fazermos o cálculo da constante elástica dela, eu uso o AT. Então, esse AT já foi calculado lá atrás. E o EP do parafuso, nós já temos. Ele vale 210 megapascal. Né? Isso aqui vale 210 megapascal. Tá? Essa área da haste vale 35, deixa eu ver, 35 milímetros. 35 milímetros. A área da rosca submetida à tração é 15. Depois as unidades tem que compatibilizar as unidades, né? Aqui também o E do parafuso é 210. E a área da rosca, o AT, 57,629. 57,629 milímetros quadrados. Tá? Então, é só transformar as unidades aí para ser compatível. E aí, então, a gente tem como calcular... Ah, tá aqui, ó. Temos como calcular a constante elástica do parafuso, sob essas condições aí. Tá? Então, ó, colocando 15 milímetros, 35 milímetros em metros, né? A área AT, a área da haste, 210 vezes 10 na 9, eu acho que eu coloquei, aqui é gigapascal, né? Vamos só corrigir aqui, ó. Aqui é gigapascal, coloquei mega, né? Aqui é gigapascal, colocando 210 vezes 10 na 9, gigapascal. Nós temos, então, calculando isso aqui, nós que a constante elástica do parafuso vai nos dar 2,97 vezes 10 na 8 newton por metro. Tá? Então, o parafuso tem essa rigidez. 2,97 vezes 10 na 8 newton por metro. Tá? Se a gente for fazer a análise dimensional aqui, inverter o Kp, vai dar newton por metro essa unidade aí. Então, temos já a constante do parafuso. Sempre a constante do parafuso se dá a partir dessas fórmulas aqui, então, tá, pessoal? Sempre a partir desta fórmula aqui, ó, tá? Deixa eu apagar aqui e colocar gigapascal, né, aqui. Vou colocar bonitinho, colocar aqui gigapascal, tá? 10 na 9, então. Fechou? Então, uma informação do parafuso eu já tenho. Preciso agora de outra informação, que é a rigidez dos materiais. Nesse problema, tá, pessoal? Como a gente está admitindo que as peças são, na realidade, 2 cilindros, tá? Nós estamos calculando, neste problema, o K dos materiais trabalhando com a fórmula do diâmetro efetivo. Então, a constante dos materiais para esse problema, levando em consideração que eles são somente... As peças são 2 cilindros. Ó, as peças são 2 cilindros, ó. De comprimento L1, ó, são 2 cilindros, ó. Essa peça aqui é um cilindro, essa peça é outro cilindro. De dimensões que tem um diâmetro efetivo, ó, tá? Ok? Tá aqui as dimensões dele, do cilindro. Então, essa peça com essas dimensões aí de 25 milímetros, ó, ou 25 milímetros, esse exemplo aqui, nós estamos calculando essa constante elástica a partir do diâmetro efetivo. Então, para fazer esse cálculo, a gente leva em consideração o diâmetro D2, o diâmetro do furo, ó. D2 é o diâmetro da peça, D1, esse Dzinho é o diâmetro do furo, que corresponde ao diâmetro do parafuso. Agora, aqui nós estamos adicionando o E do material, que também é 210 gigapascal, porque é aço, tá? E o comprimento dele, ó, 0,50 milímetros, que é o comprimento, a espessura das 2 chapinhas ali, dos 2 cilindros,
tá? E com essa fórmula, então, tá? Nós calculamos o K do material. Se nós usarmos tudo isso aí em metros, então, ó, tá? Metros, nós vamos ter o K do material, que é 1,73 vezes 10 na 9 Newton por metro. Então, a rigidez das peças que estão sendo unidas é maior, olha o expoente, é maior do que a rigidez do parafuso. O parafuso está no 10 na 8 e as peças têm uma rigidez 10 na 9. Sempre a melhor condição para garantir melhor aperto é que a constante dos materiais sejam bem maiores do que a constante do parafuso. Então, esse é um fator importante. Então, com essa forma do diâmetro efetivo, nós calculamos, então, o K do material. No problema que nós vamos resolver para a carga dinâmica, nós vamos utilizar essa expressão e mais outra para verificar a diferença entre elas, tá? Ok? Mas nesse problema, então, que o Norton apresenta, ele calcula somente por essa expressão, só que lá está no sistema inglês. No Norton está no sistema inglês e não no sistema SI. Bom, feito esse cálculo, nós podemos calcular o fator de junta C. Esse fator de junta C, ele vai nos dar o percentual de carga, então, a partir de uma expressão matemática, né, que vai para da força de pré-carga, qual que é o percentual dessa força de serviço que vai para o parafuso e qual que vai para o material. Então, esse fator de junta é calculada pelo Kp dividido por Km mais Kp. Então, ó, levando em conta os valores que a gente determinou anteriormente, o fator de junta para essa junta é 0,14. Certo? Então, é uma relação entre esses percentuais aí, 0,14. Com este percentual esse fator de junta, eu posso agora calcular o percentual de carga, a porção da carga que vai ser absorvida pelo parafuso e pelo material. Nós sabemos que a nossa carga de serviço vai ser de 9.000 newton. Essa é a carga de serviço que vai ser aplicada depois que eu montar a ligação. Então, esse é o P, ó. Esse é o P. Nós determinamos o fator K do parafuso, que é o azul, que está colocado, a linha azul é o K do parafuso, e determinamos o K do material. Então, essa inclinação que nós temos aqui, ó, quando eu aplico a força de aperto, o parafuso se deforma de acordo com essa inclinação, Kp aqui, ó. Então, eu posso calcular a inclinação aqui a partir dessa relação, e o material se comprime de acordo com a linha vermelha. O parafuso, ele continua se esticando quando eu aplico a força de aperto, e as peças são comprimidas quando eu aplico a força de aperto. Tá? Fi. Aí, nós calculamos o C, fator de junta. Tá? Quando nós colocamos essa carga P na ligação, a única forma, o único ponto no desenho, né, no gráfico, na interpretação gráfica, né, essa carga de P na ligação, esses 9.000 newtons, ele só pode estar colocado entre esses dois pontos aqui, ó. Se eu fizesse esse desenho em escala, força 9.000 newtons em escala, tudo em escala, esse 9.000 newtons seria colocado entre as duas deformações, entre as duas vezes de deformação, que seria esse ponto aí, ó. E a partir desse ponto, tá, desses dois pontos, entre esse ponto e esse ponto aqui, ó, nós tiramos o percentual de carga que vai ser absorvido pelo parafuso e o percentual de carga de serviço que vai ser absorvido pelo material, PM. Usando as relações trigonométricas dessas análises aqui, ó, a força que é absorvida pelo parafuso é o fator de junta vezes a carga P. Então, ó, dos 9.000 newton de força de serviço, quando eu aplico
quando é que é a pré-carga? 33 mil Newton, né? Deixa eu só anotar aqui para lembrar aqui. Pré-carga, vamos ver aqui. Pré-carga, 33.713. Ó, 33.713. Eu apliquei 33.713 newtons de pré-carga no parafuso. Ele deformou, então, o parafuso, esticou o parafuso e esticou e comprimiu as peças. Agora, eu aplico a carga de serviço 9.000 newton. Sobre o parafuso, vai ser adicionada essa parcela. E essa parcela, então, ó, 0,14 vezes 9.000 é 1.319 newton. Então, dos 9.000 newton, eu vou adicionar ao parafuso, né? O parafuso já está carregado com 33.000 newton. Eu vou adicionar aqui depois mais 1.319. E as peças que estão comprimidas com 33.000 newton, eu vou subtrair um outro percentual, que é o do absorvido pelas peças. Ó. Se eu pegar o P, é o P mais PP, a parcela absorvida pelos materiais, aqui do ladinho, ó, é o PM, 9.000 newton menos 1.319, que eu calculei anteriormente. PM, 7.680. Os materiais, eles vão absorver a maior parte da carga de serviço e a tendência é voltar para a posição inicial deles. Vão ceder em deformação, tá? Então, 7.680 newton. Então, ó, aqui vai dar 7.680 newton e lá na carga do parafuso, 1.319. Então, quando nós vamos dar aperto, tá, o parafuso suporta menos carga de serviço do que o material. Essa é a jogada. Só que eu coloquei 33.000 newton de aperto, né? Então, devido a esses 33.000 newton de aperto, eu tenho 1.309 para o parafuso e 7.000 para os materiais. Bom, se eu calculei esse percentual, agora, então, o que eu já falei aqui, essas somas, né, eu posso calcular as forças que são aplicadas sobre o parafuso e sobre o material. Então, observem, ó, eu coloquei 33.000 newton de pré-carga e, devido ao fator de junta, eu vou somar a carga de 1.319, que é o que ficou para o parafuso. Na realidade, a força de tração no parafuso é 35.000 newton. Fechou? Então, o parafuso ele está sendo carregado com uma carga de 35.000 newton, somando as duas parcelas. A maior parcela é devido ao aperto. Fechou? Então, com esse valor, é que eu vou verificar agora o coeficiente de segurança do parafuso. Então, essa carga no parafuso, somei. No material, então, o item 9, que é a força sobre o material agora, sobre as peças, eu pego a pré-carga, os materiais estão comprimidos com 33.000 newton, e eu subtraio deles, então, 7.680. Sobrou ainda uma força nos materiais de aperto de 26.000 newton. Então, ainda eles continuam pressionados com 26.000 newtons de carga. Então, de repente, esses 26.000 newtons de carga poderiam ser agora aproveitados para a pressão interna, por exemplo. Tá? Então, ainda eu estou longe de abrir a junta, digamos assim. Tá? Então, essa seria a força ainda que os materiais teriam. Essa força é uma força de compressão. Eles estariam ainda comprimidos com essa força. Bom, fizemos, então, esses cálculos aí. Agora, se eu pegar a força no parafuso e dividir pela área AT, que nós já calculamos no início do problema, que é a área
a AT, sujeita à tração, 35 mil newton, força ao parafuso, dividido pelo AT, me dá então que a tensão no parafuso é de 607,8 megapascal. Essa é a tensão de trabalho, tá? Então, essa é a tensão de trabalho, ou a tensão que é desenvolvida no parafuso quando eu dou o aperto e coloco o parafuso submetido à carga de serviço. Por que a tensão é grande? Porque a gente usou uma tensão de prova de 0, a tensão de aperto é 0,9 da tensão de prova, né? Não esqueçam disso. Essa carga aqui no parafuso é grande porque o aperto que eu dei foi de 90% da pré-carga. Então, como consequência, o parafuso está no seu limite, lá em cima de tensão. Então, essa é a tensão no parafuso. O problema pede para nós determinarmos a tensão. Eu não poderia, nesse caso, utilizar os 100% lá, em vez de 0,9, e depois estar fazendo isso no final, né? Não fecha, né? Não seria o adequado, tá, Juarez? Né? Talvez até desse para fazer, né? Mas o 100% você nunca vai usar, né? Sim, Tá, não. Já tá, o 100% quer dizer que você, a tensão no teu parafuso, ela vai chegar na tensão de limite de elasticidade. A partir daí, já o parafuso se deforma permanentemente. Sim. Tá? Então, o 100% não, mas perto do 100%, tá? Até um certo limite. Ok? Então, pessoal, no instante que eu calculo essa força de serviço no parafuso, eu vou calcular agora o coeficiente de segurança. E a gente, como a carga é estática, a gente usa as teorias de resistência dos materiais 1. Então, como é carga estática, para mim fazer o cálculo do coeficiente de segurança, a gente vai calcular o coeficiente de segurança N pela teoria de von Mises, que é a que é mais aplicada para materiais dúcteis, tá? E aí nós temos que aplicar a teoria de von Mises, resistência dos materiais. Então, para calcular essa tensão de von Mises, nós temos que pegar lá as equações respectivas de resistência dos materiais e aplicar aqui, tá? Vou voltar ao slide anterior. Aqui, então, ó, quer dizer, se eu fizesse aqui, então, o desenho do parafuso, aqui está o parafuso, né? Então, esse parafuso, ele está carregado com os 35 mil newton. Ó. É como se fosse uma carga de tração de 35,032 newton. Essa é a força total aplicada sobre o parafuso. Tá? Então, digamos assim, se nós pegássemos um elemento infinitesimal desse parafuso, aquele pontinho, né, uma partezinha dele, um pontinho, e se nós ampliássemos esse pontinho, né, nós veríamos que aquele pontinho, na realidade, eu posso aproximar ele para um elemento infinitesimal. Nesse elemento infinitesimal, nós podemos ter tensões na direção y, exatamente como está lá. Ó. Aqui é o eixo y e aqui é o eixo x. Podemos ter tensões normais no eixo y, podemos ter tensões normais no eixo x, e podemos ainda ter tensões tangenciais que seriam devido à torção ou cisalhamento, tensões tal XY. Tá? No nosso caso, essa tensão do parafuso, ela é praticamente uma tensão, ó, é uma tensão na direção X. Então, essa tensão na direção X é a tensão do parafuso, né? Do parafuso, e ela vale 607 megapascal. Ok? E as outras tensões são iguais a zero. Eu não tenho tensão na direção Y do parafuso,
nem torção no parafuso para dar tal XY, nada. Só um tipo de tensão. Ou seja, eu só tenho, então, ó, pegando o elemento infinitesimal, eu só tenho tensão, então, naquele pontinho, num pontinho da carga, somente tensão na direção X. E elas valem, então, aproximadamente 607 megapascal. Então, para nós usarmos a teoria de von Mises, vai ser necessário, então, inicialmente, nós calcularmos as tensões principais que agem aí. Tá? Quais são as tensões principais que agem neste elemento infinitesimal? São dadas por essa fórmula aqui. Ó. Ok? Então, quando eu tenho somente tensão numa direção, ó, isso aqui é zero, esse fator é zero. Esse fator aqui é zero. Né? Então, olha o que resulta a equação da tensão principal. Σ1 ou e σ2 fica σx sobre 2. Ó, aqui foi igual a zero, isso aqui foi igual a zero. Mais ou menos raiz quadrada. Veja o que acontece, ó, isso aqui é zero e isso aqui é zero. Então, fica mais ou menos raiz quadrada de x sobre 2 elevado ao quadrado. Se eu tirar aqui, então, simplificar isso aqui ó, ao quadrado, fica aqui σ1 e 2 é o σx sobre 2 mais ou menos σx sobre 2. Então, resulta nisso. No caso do parafuso, eu tenho essa condição. Se eu tenho isso ó, e fizer, então, a soma, ó, o σ1 é a soma dos dois fatores. 1/2 mais 1/2 de x dá σx. Metade mais metade dá 1 inteiro. Então, 1 inteiro de σx. E o σ2 é o negativo, é o menos. Metade menos metade, σx sobre 2 menos σx sobre 2 dá σ2 igual a zero. Então, vejam que no parafuso eu só tenho σ1. Somente σ1. σ1 igual a σx, que é então igual a 607 megapascal. Essas análises, aquelas análises que a gente faz lá na primeira parte da disciplina e também em resistências materiais. Então, só tenho tensão na direção x, só tenho σ1. E aí, se nós aplicarmos a teoria de von Mises, tá? A teoria de von Mises é essa aqui, ó. Colocando o coeficiente de segurança, vou colocar aqui, ó. O coeficiente de segurança de von Mises, ele é igual a tensão de escoamento dividido pela elipse de von Mises. A elipse de von Mises é σ1 ao quadrado menos σ1, σ2 mais σ2 ao quadrado. Esse é o coeficiente de segurança de von Mises, né? Tá? Esse é o coeficiente de segurança de von Mises. Está aqui a teoria de von Mises, né? O que está dentro da raiz quadrada, se vocês, para lembrar lá, a resistência dos materiais, se nós fizermos um gráfico de, eu acho que aqui é σ2 e aqui é σ1. A teoria de von Mises é uma elipse, né? Então, essa raiz quadrada de σ1 ao quadrado menos σ1, σ2, σ2 ao quadrado é as coordenadas dessa elipse aqui, ó. Certo? Aí, então, ó, nós podemos resolver o problema da teoria de von Mises. O nosso σ2 a gente sabe que é zero para parafuso, tudo isso fica zero. Então, essas parciais ficam zero. E aí, a expressão de von Mises, então, para parafusos, fica tensão de escoamento dividido por raiz quadrada de σ1 ao quadrado. Eu posso simplificar o quadrado com a raiz. N de von Mises é igual a tensão de escoamento sobre a tensão principal, σ1.
Como sigma 1 é igual ao sigma x, N de von Mises é igual a SY sobre o sigma x. Como sigma x é a tensão no parafuso, N de von Mises é igual à tensão de escoamento sobre a tensão de trabalho no parafuso. Então, a partir de hoje, vocês podem só usar essa expressão aqui, ó. Tá? Não precisam estar deduzindo tudo isso aí, né? Já foi deduzido agora. Então, sempre que eu for usar o coeficiente de segurança estático por von Mises, vai ser igual, então, a essa expressão aqui, ó. Tá? Porque eu tenho só carga de tração no parafuso. Se eu tivesse torção ou sigma 2, já não daria mais, né? E aí, esse cálculo aqui, ó, pessoal, ele, inclusive, é a fórmula que é apresentada nos cursos de técnicos de mecânica. O pessoal usa uma forma simplificada para calcular coeficiente de segurança, né? Essa forma simplificada é essa aqui, ó, tá? Porque lá nos cursos técnicos, o pessoal não trabalha com, geralmente, né, não trabalha com cargas torção sigma y, sigma x juntas, né? Somente é um tipo de carga. Então, lá é a mesma forma que o pessoal tem lá nos cursos técnicos, tá? Só que talvez o pessoal veja de forma diferente. É o coeficiente de segurança pela tensão de trabalho. Ou seja, o que eu estou fazendo? Se eu pegar o material e fizer o diagrama de tensão de formação, a figurinha comum aí que nós temos aí. Isso aqui é tensão, é sigma, né? Aqui, tensão de trabalho, deixa eu aplicar essa aqui. Ó. Aqui é tensão, stress. Aqui é S, ou é sigma mesmo. E aqui é a deformação do material, né? Então, o que acontece? Ó, eu tenho, lá em resistências materiais, eu tenho a tensão de escoamento do material, que é essa aqui, ó, é o SY. E a minha tensão de serviço é o sigma P, ó. Por exemplo, está bem próximo aqui, ó. Aqui eu tenho a tensão de trabalho do parafuso. Então, o que é o coeficiente de segurança? O coeficiente de segurança é o quanto distante a minha tensão de trabalho está do escoamento. Eu divido um pelo outro, ó, e tenho o coeficiente de segurança. Qual é essa distância que eu tenho aqui? Ó? Essa distância aqui é o coeficiente de segurança. O que é o coeficiente de segurança? Fazendo o cálculo aqui, ó, a nossa tensão de escoamento do parafuso é 720 e a tensão de trabalho 607. Dividindo um pelo outro, eu estou com um coeficiente de segurança pequeno, 1,18. 18% de segurança eu tenho. Tá? Então, eu estou quase no limite. Mas eu estou quase no limite porque eu adotei uma carga de prova de 90% da tensão de prova. O aperto é 90% da tensão de prova. Por isso que deu pequenininho. Então, esse coeficiente de segurança N é o quanto distante eu estou da carga de escoamento. Nesse caso, daria para dizer isso. Ó. Se eu aumentar 18% a minha força no parafuso, eu chego no escoamento e estou no limite de resistência. Tá? Estou no limite de resistência. Então, é a distância o coeficiente de segurança é a distância, o quanto distante a minha carga de serviço está da tensão de escoamento, que foi usada, então, que foi solicitado nesse critério. É claro que, em relação à ruptura, o SUT, eu tenho mais segurança. Se fosse em relação ao SUT, eu pegaria a tensão SUT e dividiria pela tensão do parafuso. Aí eu teria o coeficiente de segurança contra a ruptura. Mas a gente sabe que na mecânica o limite de resistência é o escoamento, porque a partir daí o material se deforma permanentemente e, né, as nossas folgas vão para o espaço. Tá? Então, esse é o coeficiente de segurança por von Mises. Quando eu adotar um fator de pré-carga de
90% da carga de prova. Então, o que quer dizer isso? Eu estou aplicando 32 mil de pré-carga no parafuso, mais 1.200, dá mais ou menos 35, mais 1.200 de carga devido à carga de serviço no parafuso. Então, eu estou aplicando mais ou menos 35 mil newtons de força no parafuso M10. Tá? 35 mil newtons dá quantos quilograma força? Para nós termos uma ideia, 3.500 aproximadamente quilograma força, né? Tá? Então, 3,5 toneladas de força aplicada sobre o parafuso M10. Tá? Então, ele tem uma resistência ainda de um fator de segurança de 1,18. Fechou? Então, só você ter uma relação com essas cargas aí. Então, quando eu aplico 90% de pré-carga, tenho fator de segurança contra o escoamento de 1,18. Então, esse é um dos cálculos. O item 12, então, calcula o fator de segurança contra associado à resistência do parafuso. Resistência contra o escoamento. Agora vem o seguinte: o cálculo do coeficiente de segurança contra a separação da junta. A gente sabe que se a gente aplicar uma carga muito grande no parafuso, ele pode separar as duas peças uma da outra, que não é uma condição que a gente quer no projeto de qualquer peça. Porque se eu separar um material do outro, se eu estou vedando, né, se a força de serviço é devido a uma pressão interna, as peças se separam e o vapor passa por entre essa folga e a pressão, né, ela passa por entre a folga e é perdida no ambiente. Se for um gás tóxico, se for um combustível, um gás, eu perco esse material. Então, o coeficiente de segurança contra a separação é o P0. Então, nós temos que calcular a força que provoca a abertura da junta. Tá? Então, P0, tá, é a força para separar a junta. Ele é calculado pela pré-carga dividido por 1 menos fator a relação entre os fatores de rigidez da peça, fator C. Então, o fator da junta é 0,14. A nossa carga sobre de aperto é 33 mil newtons. Tá? E aí, calculando isso, eu tenho esse P0 aqui, 39.504. Quando eu aplicar 39.504 newton na junta, tá? Isso como carga de serviço, tá, pessoal? Se a carga de serviço, que atualmente é 9.000 newton, né? Nós projetamos para 9.000 newton. Se essa carga de 9.000 newton passar para 39.000 newton, eu separo as duas peças. Fechou? Separei as duas peças. E aí, então, né, se nós dividirmos este 9.000 newton pela carga 9 atualmente, nós temos o fator de serviço contra a separação. Então, é isso aqui, ó. Lá no gráfico, nós tínhamos isso aqui, ó. Nós tínhamos o gráfico do parafuso e em vermelho, nós temos o gráfico do material unido, tá? Então, o P0, ele estava aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de verde. O meu P, 9.000 newtons, estava aqui, ó. Isso aqui era o P, 9.000 newtons. O P0 agora, ó, é isso aqui, ó. Essa força que provoca a abertura. Isso aqui é o P0. Então, o coeficiente de segurança que eu tenho aí, ó, é essa distância entre o P e o P0. Isso aqui vai me dar o coeficiente de segurança N de separação. Então, o coeficiente de segurança contra a separação é o quanto eu posso aumentar a carga de serviço P
até ela abrir a junta. Então, é o P0. Então, se eu dividir o P0, 39.000 newton, por 9.000, que é a minha força atual de serviço, eu tenho um fator de separação de 4,39. 4,39. Então, eu poderia aumentar a carga de serviço 4,39 vezes, que eu ainda teria a junta unida. Não teria separação entre as duas peças. É isso que diz, então, o coeficiente de separação da junta. Tá? Quanto eu posso aumentar a minha carga de serviço até separar a junta. Mas aí vem uma coisa. Vejam que num cálculo que nós fizemos anteriormente deu 1,18, né? Ó, o coeficiente de separação, de resistência por von Mises, né? Von Mises deu 1,18 e o N de separação deu 4,39. Daí trabalharíamos na parte plástica já. Pois é, possivelmente isso, não sei se resistiria. Então, ó, possivelmente se eu aplicasse, nesse caso, possivelmente se nós aplicássemos 39.000 newton até chegar à separação, talvez o parafuso rompa antes, falhe antes por escoamento do que por separação. Então, possivelmente nós entraríamos em alguma... A tensão sobre o parafuso estaria entrando no limite plástico do material, talvez pudesse vir para cá, ó, deformaria o parafuso, e se essa força for muito grande, pode até chegar, então, à ruptura do material, do parafuso. Se eu aumentasse a carga dessas 4 vezes aí, ou seja, se eu passasse para os 39.000 de carga de serviço. Talvez a junta não separe, mas o parafuso falhe, né? Então, isso é importante. E aí, para fazer isso, a gente só consegue fazer essa análise, né, do qual que seria o ideal, se nós pegássemos esses 14 itens de cálculo que nós fizemos agora, ó, nós fizemos 14 itens de cálculo, levando em consideração aquele percentual de pré-carga, de força de aperto, né, pré-carga, de 90%. Então, a gente fez todo esse cálculo para 14 cálculos para 90%. Se eu fizesse esse cálculo para 1% de pré-carga, 2%, e assim por diante, até chegar no 100%, se eu vou supor que eu fizesse 100 cálculos desses, e fosse anotando esses valores de N de separação e do N de resistência aqui, ó, porque quando eu mudo a pré-carga, eu mudo esses valores aqui, ó. Eu mudo N de resistência e mudo N de separação. Se eu fizesse 100 cálculos desses, tá? E fosse anotando esses valores, nós chegaríamos a esse gráfico aqui, ó. A medida, então, o que é o gráfico? Ele é um gráfico de otimização da força de aperto. Tá? Otimização da força de aperto. Tá? O que ele nos mostra, então? Ó? Ele mostra aqui embaixo, ó, percentual em relação à carga de prova. Então, esse aqui é a pré-carga percentual. Nós fizemos para 90% aqui, ó. Nós fizemos mais ou menos para 0,9 o cálculo anterior. Tá? Ok? Mas se eu fizesse, então, para 1%, 2%, 3% e assim por diante, todos esses 14 cálculos que estão para trás, nós teríamos isso, ó. E anotássemos o valor do N estático, né, que é o von Mises aqui, ó. Esse aqui é o von Mises e esse é o separação. Nós teríamos uma curva mais ou menos como essa. Para pré-cargas pequenas, vamos pensar aqui 1% de pré-carga, o fator de segurança seria enorme. Ó, de von Mises. Daria mais ou menos aqui, ó,
uns 23 de fator de segurança de von Mises. Mas, no entanto, se eu usasse 1% de pré-carga, eu não teria resistência à separação. Ó. Essa linha verde que está aqui, ó, essa linha que eu estou alongando ela aqui, ó, essa linha aqui, corresponde a um fator de segurança 1. N igual a 1. Tanto para separação, quanto para segurança de resistência. Então, eu vejo, se eu tenho 1%, eu teria um alto fator de segurança na rosca, de resistência von Mises, mas não teria segurança contra o afastamento das juntas, porque essa é a curva de separação. À medida que eu vou aumentando o percentual, então agora eu passei de 1% para 20% aqui, ó. 0,2, 20%. Ó, para 20%, agora eu tenho esse fator de segurança 4 ou 5, mais ou menos, pelo von Mises, e estaria quase que igual a 1 para a separação. Bom, mas não é adequado. Vou aumentando aqui para 30% de pré-carga. 30% de pré-carga. Perdi o mouse. Para 30% de pré-carga. 0,3. Eu teria para 30%, ó, aproximadamente um 3 de fator de segurança aí contra o escoamento e já teria um pequeno fator de segurança contra a separação. E à medida que eu vou aumentando o percentual de pré-carga, vai aumentando a resistência à separação e vai diminuindo a resistência por von Mises. Então, no caso de otimização de força de aperto, vocês então observem que uma curva diminui, o N estático diminui e o N separação aumenta à medida que eu aumento o percentual de pré-carga. Numa junta, o ideal é identificar onde essas duas juntas se encontram, essas duas curvas se encontram. E aí, utilizar esse fator de percentual de pré-carga, que nesse caso é aproximadamente 0,46. Ó. Esse valor aqui dá aproximadamente 0,46, onde as duas curvas se juntam. E esse é o valor ótimo que eu deveria estar usando. Então, neste parafuso, sujeito a essa carga, com aquele KM e com aquele KP, eu deveria usar 46% de pré-carga. 46% de pré-carga, força de pré-carga. E não 90%. O 90% me dá 2% de segurança diferente, aperto e separação. Agora, se eu usar 46%, vejam, vou ter exatamente, para 46%, eu vou ter exatamente o N de von Mises, vai ser aproximadamente, aqui agora não tenho calculado aqui, ó, vai ser aproximadamente, deixa eu tentar ver aqui, talvez um 3 aqui, ó, talvez um 3, tá? Não tenho ideia se é isso mesmo aqui, e o N de separação, aproximadamente também um 3, tá? Teria o valor, não, acho que daria menos que isso, né? Daria um 2,5 aqui nos dois casos aqui, por aí, tá? Mais ou menos aqui, ó, daria uns 2 e alguma coisa, 2, alguma coisa, tá? De coeficiente de segurança, mas os dois valores seriam iguais. Então, com isso, eu otimizo a força de aperto e os coeficientes de segurança contra a separação e de von Mises. Mas para fazer esse gráfico aqui, eu tenho que fazer ele 100 vezes, né? Eu tenho que fazer 100 vezes esses 14 cálculos. Como é que nós faríamos esse gráfico? Faríamos no Excel uma tabelinha, onde numa coluna eu daria o percentual de aperto, e lá na outra coluna eu estaria calculando o N estático e o N dinâmico. E aí eu peço para fazer, faço 100 cálculos, né? Numa tabelinha,
a gente só faz um em cima e depois arrasta até embaixo, né? E aí faz ele botar, então, essas duas colunas do Excel e chega a esses resultados aqui. Tá? E aí eu otimizo, então, o aperto na ligação. Então, é dessa forma que a gente tem que conduzir aos cálculos de parafusos, tá? Que estão submetidos a cargas de tração. Essa abordagem, então, é a abordagem sugerida aí pelo Norton, tá? Então, o livro do Norton, esses dois livros aqui, tá? É que abordam, então, esse cálculo todo, tá? Os livros de elementos de máquinas do Shigley, que eu estou sugerindo aqui, tem uma abordagem semelhante, tá? E não mudam muito dessa abordagem do Norton, da versão em inglês e da versão em português, tá? Então, é esse procedimento que vocês devem seguir, então, para fazer o cálculo de parafusos.